Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, findando então assim o capítulo 9, do versículo 35 ao versículo de número 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao verso de número 38. Eu vou proceder na leitura, os irmãos acompanham atentamente a leitura que há de ser feita. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos mais uma vez. Senhor, a palavra do Senhor está diante de nós, a mesma é poderosa por si mesma, é eficaz e cumpre o propósito pela qual a mesma é enviada, conforme apraz ao Senhor, e cremos que ela há de cumprir o objetivo dela na noite de hoje. Pedimos, em nome de Jesus, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, ó Deus, que o Senhor use o pregador, para que possamos ser despertados, reafirmados, exortados pelo Senhor, para vivermos uma vida santa e condigna do Evangelho de Cristo Jesus. Este é meu desejo, essa é a minha oração, e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Em 1981, um vendedor de São Francisco, chamado Chris Gardner, ele comprou alguns aparelhos que mediam a densidade óssea, eram scanners portáteis para vender para médicos, e ele fez uma grande compra com a intenção de lucrar, mas a sua tarefa não era fácil, porque ele estava passando por vários problemas financeiros, e então ele teve alguns problemas que acabaram desembocando na sua vida familiar. Ele tinha um filho e uma esposa. Sua esposa linda trabalhava no hotel, e seu filho pequeno, Christopher Jr., de 5 anos de idade, tinha que lidar com todo o turbilhão da dificuldade financeira e da dificuldade de relacionamento daquele casal. E então, enquanto Chris está se dispondo a vender aqueles aparelhos, scanners de densidade óssea, ele se depara com uma oportunidade de emprego. Ele entra num táxi e ele se encontra com um homem chamado Jay Twister. Ele é um gerente de uma grande imobiliária e ele está tentando arrumar aquele cubo mágico que você já deve ter visto, e colocando as cores, cada uma de um lado do cubo. E então o Chris Gardner consegue, naquela corrida de táxi, ajeitar rapidamente os lados, e então com isso ele consegue uma entrevista de emprego por impressionar aquele homem. E aquele homem sai do táxi e ele tem que pagar a corrida de táxi, só que ele não tem dinheiro. Ele sai correndo e o taxista vai atrás dele, até que ele consegue escapar, mas ele perde uma das suas máquinas, um dos seus scanners de densidade óssea. E ele chega em casa, ele se depara com algumas situações. A primeira delas é que ele está pintando o apartamento para que ele pudesse ali morar e impressionar o dono do apartamento, e tantas outras situações mais, como uma forma de garantia, cuidando do apartamento, para que o dono entendesse que no futuro ele iria pagar o que estava atrasado, mas ele não consegue. Ele inclusive é preso, porque 2 policiais batem na porta da casa dele,
com tickets, bilhetes de estacionamento não pagos, e ele vai passar a noite na cadeia. E quando é de manhã, ele se arruma rapidamente, atrasado, porque passou a noite na cadeia, para uma entrevista de emprego com aquele homem que ele havia impressionado. E ele, então, é escolhido, selecionado para ser um dos 20 estagiários daquela empresa, uma grande empresa nos Estados Unidos, uma empresa imobiliária. Mas esse estágio é não remunerado, então ele vai ter que trabalhar de graça. Além do mais, a vida não para. Quando ele chega em casa, a sua esposa, insatisfeita com toda aquela vida, com toda aquela situação, ela resolve ir para Nova York, a fim de trabalhar no restaurante com seus familiares, deixando ele com um filho de 5 anos sozinhos. E o imposto de renda dos Estados Unidos acaba bloqueando a conta dele. Ele é despejado e ele tem que viver com $22, vendendo então aquelas máquinas que ele tinha para depois conseguir alguma coisa para se manter. E ele, despejado, vai dormir numa estação de trem, e quando ele vendia alguma coisa, ele poderia pagar um albergue, e em alguns momentos ele ficou em albergues públicos, em outros em particulares, em hotéis, e assim ele foi revezando e levando a vida como morador de rua e trabalhando ainda nessa grande empresa como estagiário e vendendo os seus scanners de densidade óssea. Em um determinado momento, ele tem a oportunidade de estar com os seus pares, concorrentes, estagiários, e ele não revela a sua condição humilde, chegando até mesmo a emprestar dinheiro para aqueles que ali estavam. Concluindo o seu estágio, Gardner é chamado para uma reunião, e ele então usa uma camisa nova. Um deles observa que ele estava vestindo aquela camisa nova e diz que ele estava se portando elegantemente. E ele disse que ele queria, naquele último dia, estar apresentável para os donos da empresa. Ao que um dos donos, um dos gerentes, acaba dizendo que ele havia sido escolhido, selecionado para ser um profissional, um trabalhador daquela empresa. E ele, meio que lutando contra as lágrimas, sai apertando a mão de cada um. Um dos seus chefes, que havia pegado $5 emprestado com ele, devolve os $5, diz para ele, inclusive, que ele poderia voltar no outro dia com outras camisas novas. Ao término, ele sai emocionado, vai para a creche, pega o seu filho e sai pela rua, alegre, feliz e conversando com o filho. Talvez você já tenha notado, caso você conheça essa história, você deve ter visto no filme que foi retratado por Will Smith, juntamente com o seu filho mesmo. O filho do Will Smith faz o papel do Chris Gardner, o Christopher. Talvez você já tenha assistido esse filme e conheça um pouco das cenas que eu acabei de relatar aqui. Mas talvez você não conheça um detalhe que passa despercebido daqueles que desconhecem esse filme. Porque ao término, quando o Will Smith, que interpreta o Chris Gardner, quando ele está saindo com o seu filho pelas ruas, quem cruza com os dois atores é o verdadeiro Chris Gardner, e com um terno bem alinhado, e ao término do filme aparece um epílogo dizendo que o Chris Gardner depois fundou a sua própria empresa imobiliária e virou um multimilionário. Quando nós olhamos para uma cena comum do nosso cenário mundial, nós encontramos pessoas procurando empregos. Eu mesmo, quando estava à procura do meu primeiro emprego, eu
comprava na época os jornais, né? Hoje em dia entra-se na internet, mas eu comprava os jornais, ia lá naquela área de classificados. E aí eu procurava algum tipo de emprego. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, não tinha nenhuma formação, mas fui procurando empregos. Você já deve ter passado em frente a uma loja que você viu uma placa dizendo procura-se funcionários, balconistas, trabalhadores, e nós encontramos assim uma demanda muito grande de busca de emprego. Hoje mesmo estou aqui com os meus primos, que inclusive estão aqui na igreja, e levei eles para passear, conhecer um pouco a cidade, e então eles pediram para conhecer a UFT, já que a gente estava passando pela Praia da Graciosa hoje à tarde, e nós íamos entrar lá, mas antes de entrar, nós notamos que existia uma fila de carros que ia até depois da rotatória, e nós iríamos passar um bom tempo tentando entrar na UFT, e isso por causa de um concurso. Muitos estão procurando empregos, muitos estão procurando concursos, muitos estão à procura de uma qualificação social. Mas quando nós olhamos para o texto, precisamente, o que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus diz que a seara é grande, ou seja, há muito trabalho, mas poucos são os trabalhadores. E pensando em toda essa dinâmica do texto e daquilo que eu me proponho falar para vocês na noite de hoje, eu gostaria de meditar sobre o seguinte tema: precisa-se de trabalhadores para a seara de Jesus. Precisa-se de trabalhadores para a seara do Senhor. Quando nós observamos essa porção do texto, esse final, aqui nós encontramos um resumo do ministério do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão acompanhando conosco a sequência de estudo no Evangelho de Mateus vão lembrar que nesse capítulo 9 o Senhor realiza muitas curas, no capítulo 8 de semelhante forma. São 2 capítulos que trabalham com essa dinâmica. Nós percebemos também que há um aspecto bem peculiar no capítulo 9, que é um resumo do texto, ou melhor dizendo, um resumo do que o Senhor fez no seu ministério terreno aqui no texto. E o versículo 35 até o versículo 38 nós encontramos um outro resumo maior, que diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Essa expressão, percorria Jesus todas as cidades e povoados, é um resumo do ministério do Senhor Jesus Cristo. A ideia é que Jesus estava percorrendo todos os lugares para então desenvolver o ministério terreno dele. E então nós encontramos a expressão tríplice que aparece no texto: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Eu gostaria de falar sobre a diferença de ensino e pregação, porque muitos confundem essa dupla expressão. O que é ensinar? O que é pregar? Essas duas expressões carregam em si mesmas características diferenciadas. A primeira delas aparece com ensinar nas sinagogas. O Senhor Jesus tinha, assim como os judeus, a lei, o Antigo Testamento nas mãos, e então Jesus levava o Antigo Testamento, as pessoas tinham contato com o Antigo Testamento, e Jesus testificava, ensinava o significado da lei, o significado do Antigo Testamento, aplicando para si mesmo. Essa era a função do Senhor do ensino nas sinagogas. Quando nós olhamos para a pregação tinha uma outra característica. A pregação, a palavra ensino é didasco, que tem aquela característica de até mesmo conversa, um ensino, algo bem didático, como nós falamos, e a questão de pregação carrega em si mesmo a característica de proclamação. É como os vendedores de antigamente faziam quando gritavam, clamavam, para que outros pudessem ouvir. Então, a pregação, ela tem
essa característica de anunciação, de proclamação, e até mesmo tem o seu viés em uma entonação, em uma mudança de voz, para que chame a atenção daqueles que estão ouvindo. E a palavra grega é querigma, que pode ser traduzida também como proclamação. E aqui eu já gostaria de trazer uma aplicação para os nossos dias quanto à pregação, porque nós podemos ver na igreja muito ensino, e toda pregação ensina, mas nem todo ensino é pregação. E hoje em dia nós encontramos um mundo fluido, um mundo pós-moderno que procura colocar em xeque a presença da pregação. E aqui é uma aplicação que eu gostaria de trazer para nós que estamos ouvindo a palavra de Deus através de uma pregação. Os pós-modernos, eles dizem o seguinte: na era da modernidade existia um aspecto de absoluto e de verdade. Então as pessoas diziam que o avanço científico, que o conhecimento humano, a racionalidade poderia levar o homem a encontrar a verdade. Então as pessoas falavam sobre a verdade. No mundo pós-moderno, fluido e líquido, se diz que cada um tem a sua verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e que inclusive a verdade ela é construída e alcançada pelo grupo. E a verdade ela é encontrada no aspecto de cada um ter a sua. Não quer dizer que a própria verdade seria encontrada, mas que a gente sentava, discutia, conversava, e então nós chegaríamos à conclusão de algum fato, e quando chegarmos à conclusão desse fato, esse fato seria então verdade. É por isso que muitos programas modernos televisivos, você vê aquele pessoal sentado, conversando sobre um determinado assunto, parece que todo mundo é doutor honoris causa, sabe de tudo, mas na verdade não sabe de nada, dá opinião de tudo, e cada um dá a sua opinião, e o povo gosta disso, porque a ideia é que eles estão construindo a verdade através da opinião deles. Então os programas hoje não são mais aqueles programas de auditório, como antigamente, onde um ficava falando e todos tinham que ficar ouvindo. O programa hoje todo mundo senta no sofá e cada um vai discutindo sobre um assunto polêmico e chama pessoas famosas, e assim as pessoas vão falando. E esse mundo pós-moderno acaba adentrando a igreja de forma sorrateira, e as pessoas não conseguem perceber o que está em jogo em toda essa situação. Quando algumas igrejas, infelizmente, caminham pela essa filosofia pós-moderna, e eles dizem que a pregação deve ser considerada como retrógrada, não deve ser mais usada, deve cair em um desuso, por causa que alguém se levantar e se impor diante de outros, dizendo que isso é certo, que isso é certo e que aquilo outro é certo, isso é errado, porque está na contramão da filosofia. Então por isso que hoje alguns pastores inclusive sentam na hora de pregar, e eles nem usam a expressão pregar, eles dizem: nós vamos aqui numa conversa, e então eles querem um ambiente que não seja tão formativo, no sentido de formar mesmo uma opinião, no sentido de moldar, no sentido de anunciar. E então a ideia é mais indutiva, participativa, conversativa, e caminhando por esse lado, uma informalidade, para que não haja uma característica de pregação, de anunciação. E o que é que está em voga aqui quando se fala sobre isso? Porque alguém está falando que algo é verdadeiro, porque alguém se estabelece e diz: isso é assim, 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 e não há espaço para o diálogo e para a construção. Quando então algo que vem do pregador é trazido para a comunidade, e a comunidade então simplesmente ouve sem participar da construção daquilo que eles dizem que é verdade. E assim tem funcionado uma filosofia pós-moderna que tem entrado a igreja de forma sorrateira. Lógico que aqui eu analisei de uma forma já destrinchada. Eles não trabalham com todos esses pormenores, eles vêm com uma outra filosofia, mas aonde se quer chegar é exatamente nisso, e aonde eles estão embebedados é exatamente nessa cultura pós-moderna a qual eu estou identificando aqui e falando. Inclusive,
a própria expressão que talvez você já tenha ouvido num filme, e tomara que seu filho não tenha falado isso para você nenhuma vez, quando você fala bem assim: meu filho, isso, não é assim, meu filho. Você vai ensinar para o seu filho, aí seu filho fala bem assim: ah, pai, já vem o senhor com esse sermão de novo? Essa expressão sermão é exatamente de pregação, é exatamente da anunciação da verdade, para vocês perceberem como a pregação, como o sermão tem sido atacado. E alguns teólogos já na década de 70 e na década de 80 já falavam sobre esse risco da pregação. O Sermão sobre Ataque é um livro que foi publicado no final da década de 70, início da década de 80, por Klaas Hunja, e ele dizia exatamente que o sermão estava sendo atacado pela própria igreja. Já naquela época ele já dizia isso. A ideia do oráculo do Senhor, a ideia de que Deus fala com o seu povo, isso tem sido atacado. Tantos outros pregadores caminharam na mesma linha. Ainda na década de 70 e 80, John Stott, ele escreveu um livro, Eu Creio na Pregação. E quando ele falava que cria na pregação, é porque ele dizia que a pregação era poderosa e que alguns não estavam crendo na pregação, mas que ele cria, e ele então defende a pregação como algo que deve acontecer. Na mesma linha, Martyn Lloyd-Jones, um pregador inglês, já falecido também, em 1981 ele também publicou um livro, Pregação e Pregadores, e todos esses três teólogos já falecidos, eles caminhavam no mesmo sentido, de que a pregação é importante e preponderante, e ela é importante e preponderante porque o próprio Senhor Jesus usou, e até mesmo por causa da natureza da pregação. O que é a pregação? A pregação é a proclamação, é quando Deus chama. Inclusive essa figura de proclamador, de pregador, é a figura do arauto, que na época dos reis e na época antiga não tinha Facebook, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha mecanismos de comunicação em massa. Aí sabe o que é que o rei fazia? Tinha um funcionário que chamava arauto, chegava para ele e falava bem assim: meu filho, é o seguinte, você vai anunciar aí por todo o reino que eu vou fazer um banquete e que todos estão convidados. Então aquele arauto, ele tinha que sair pela terra do rei, gritando, proclamando: o rei manda avisar que dia tal terá um jantar, um almoço para todos os súditos do reino. E ele saía gritando, proclamando. Ele não poderia mudar o dia, ele não poderia mudar o horário, ele não poderia adicionar nenhuma informação, ele não poderia subtrair nenhuma informação, ele tinha que falar exatamente a mensagem do rei. Meus amados irmãos, o texto bíblico diz que Jesus proclamava o reino de Deus, proclamava e pregava o reino de Deus. Uma mensagem que nós recebemos não é uma mensagem nossa. A nossa pregação não é algo que nós criamos, não é algo que eu estou trazendo para vocês porque nasceu algo em mim, mas como disse o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu para a igreja de Corinto, a palavra de Deus não se originou no meio da igreja, mas a palavra de Deus chegou até a igreja. Então o que nós anunciamos é o que nós ouvimos, é o que nos foi transmitido. Portanto, nós não devemos subtrair, nós devemos proclamar, nós devemos anunciar a mensagem do rei, nós devemos gritar para que todos ouçam que Jesus é real e que a palavra de Deus é verdadeira. Essa é a forma antiga e essa forma é a forma que Deus usou no passado e ela ainda está em uso hoje. E se nós desconstruirmos tal ideia, nós estaremos destruindo o caráter querigmático da proclamação, quando Deus chama pecadores ao arrependimento, e ele chama através da mensagem pregada, como o próprio apóstolo Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, essa é uma aplicação que eu gostaria de trazer em um mundo tão polêmico, em um mundo tão esfacelado, um mundo tão líquido, um mundo que precisa de Cristo. Nós não podemos mudar os nossos marcos, antes nós precisamos
continuar anunciando o mesmo Cristo através das mesmas estratégias antigas, que são válidas e que foram as estratégias que nos alcançaram. Portanto, é ilógico e contraproducente nós mudarmos exatamente o objetivo da igreja, sendo que nós fomos alcançados por todo esse trabalho dos nossos pais. E, portanto, nós precisamos nos valer da palavra de Deus da forma como ela é. Albert Mohler, agora um teólogo contemporâneo, ele disse o seguinte quanto a essa expectativa congregacional, quanto à pregação. Ele diz: o que nós vemos hoje é a marginalização do púlpito. A pregação, ela tem o seu lugar, mas não pode deixar ser substituída pela música, como alguns colocam. Vamos colocar muita música, chamar a atenção, porque a palavra estimula, fortalece, e muitos estão trocando o objetivo da palavra, da pregação, pelas músicas, achando que a música vai fortalecer, estimular a fraternidade e tudo mais, e assim nós minimizamos o conteúdo da fé, nós minimizamos a própria expressão da fé e tudo mais. E ele continua dizendo: há uma percepção de que o púlpito é apenas um móvel decorativo no santuário e que alguém tem de usá-lo para alguma coisa. Então o púlpito está lá, é para alguém usar para alguma coisa. Segundo Albert Mohler, as pessoas não veem mais o púlpito como um local de pregação da palavra. E Lutero foi um dos que primeiro falou, e outros tantos reformadores falaram também, que uma das marcas da verdadeira igreja é a pregação fiel das Escrituras. Portanto, aqueles que criticam sobre aquele que se levanta e fala para outros, o que precisa ser dito é que nós precisamos sim nos levantar e pregar para um mundo caído, para que esse mundo se levante e para que esse mundo conheça o verdadeiro Deus, e para que eles sejam alcançados pela graça do Eterno, e para que eles entendam que há uma verdade, e essa verdade sim é absoluta, de que somente Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e que essa verdade absoluta parte de Deus, e caso o homem não acredite nessa verdade, ele há de perecer, e ele há de sofrer punições eternas, que estão prescritas na própria palavra de Deus. J. Packer, que é um pregador, um pastor, ele norte-americano, ele disse: a pregação doutrinária certamente entedia hipócritas, mas somente a pregação doutrinária vai salvar a ovelha de Cristo. O trabalho do pregador é proclamar a fé, não prover entretenimento para não crentes. Em outras palavras, alimentar a ovelha ao invés de divertir bodes. Lembra daquele adolescente gritando nos filmes de Superman, quando ele queria vender a matéria do Planeta Diário, e a manchete de capa era que o Superman havia salvado alguém, e ele saía gritando: extra, extra, o super-homem salva mais alguém, e aí vinha várias matérias. Pois bem, a nossa mensagem é uma mensagem de salvação, não em algo fictício, mas de algo que realmente aconteceu. Jesus veio à terra para salvar homens, para salvar pecadores, e nós precisamos sim proclamar, anunciar, falar sobre o reino de Deus, sobre a chegada desse reino. E a mensagem central do reino de Deus é o Cristo encarnado, que veio inaugurar o reino de Deus, e que veio trazer o reino de Deus, o Messias esperado, e essa é a mensagem que nós proclamamos. Nós não devemos ir para campos periféricos e esquecermos a centralidade da pregação e do púlpito, que é falar exatamente sobre o reino de Deus, sobre o grande rei, o Senhor Jesus Cristo, que veio e que estabeleceu o seu poderio, o seu senhorio sobre a terra e estabelecerá sobre os céus. E, portanto, nós temos aqui a tríplice realidade do ministério de Jesus: ensinar, pregar, e depois o texto diz que Jesus curava os enfermos. E as curas eram um apontamento para a autenticação da mensagem, como o próprio capítulo 9 nos mostra, no comecinho,
lá no primeiro milagre que aparece no capítulo 9, quando Jesus diz para aquele paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. E então, depois Jesus cura, e a intenção de Jesus era mostrar, como nós já estudamos, e eu não vou me deter aqui a esse texto, era mostrar exatamente que aquilo que ele falava era verdadeiro e autenticado pelos milagres. Então Jesus tinha poder e autoridade para perdoar pecados, porque ele tinha poder e autoridade para curar. Então as curas autenticavam o ministério do Senhor e confirmava o que ele dizia, porque aquele que diz algo, ele vive em conformidade com aquilo que ele diz. Então, se o Senhor disse que veio estabelecer o reino como Messias, então ele deu provas concretas de que ele era o Messias. Quando olhamos para o verso 36, nós encontramos uma figura usada pelo Senhor Jesus aqui, a figura da ovelha. Diz que o Senhor viu as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essa figura é muito interessante dentro do contexto cultural da época de Jesus. Hoje ainda é interessante, mas naquela época era muito mais vívida na memória dos ouvintes originais. Mas eu torno essa figura a vocês através de alguns exemplos e através de algumas palavras, para que possa facilitar na sua mente o que significa a figura da ovelha sem pastor: exaurida, exausta, cansada, aflita. O pastor, ele cuidava da ovelha, mas algumas ovelhas poderiam até se desgarrar, e isso acontecia. O próprio Senhor Jesus contou a parábola das 100 ovelhas, onde uma se desgarrou. E a ovelha é um animal, quiçá, talvez o mais indefeso da face da terra. Ele não tem nada, a ovelha, ele no sentido de animal, né? A ovelha não tem nada para se defender. Alguns animais têm mecanismos de defesa. Polvo, por exemplo, solta a sua tinta lá. Esses dias eu estava na casa de uns irmãos, aí falaram: olha, tem uma Maria fedida aí, não pega não, porque senão é um mecanismo de defesa que tem. A abelha, vários animais que têm chifres, tem vários animais que são predadores, inclusive se atacam. Olha como é a ovelha. A ovelha tem perna curta, então se ela for correr do predador, ela não consegue escapar muito não, ela não consegue ir longe não. A ovelha não tem visão de longo alcance, como naquele desenho da década de 80, onde existia uma espada justiceira que dava visão de longo alcance. A ovelha não consegue nem enxergar a uma distância que possa ver a presa e se precaver, o predador, melhor dizendo, e se precaver para não ser uma presa. Quando ela observa, o predador já está próximo, ela não consegue nem correr. Ela não consegue nem mesmo identificar um pasto que seja bom, que tenha comida boa, daquele pasto que tenha ervas daninhas e até mesmo alguma coisa que seja venenosa, alguma erva que seja venenosa. Não consegue identificar. A ovelha, quando deixada à própria sorte, o seu pelo começa a crescer, e ela morre, simplesmente porque o pelo cresceu demais e não teve ninguém para tosar o pelo. Percebam que é um animal totalmente dependente e indefeso. É exatamente por isso que o Senhor escolhe dentre o grupo dos animais que existem, dentro de uma cultura própria e particular do Oriente Médio, e então ele usa essa figura para identificar as pessoas. E nós somos ovelhas desses pastoreios, do pastoreio do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que ele é o bom pastor, e ele tem as suas ovelhas. E essas ovelhas estão como que sem pastor, à deriva, sem cuidado, cansadas, exaustas. É por isso que eu disse que é um resumo, é por isso que vem no finalzinho do capítulo 9 fazendo uma transição, porque vai falar sobre a seara grande e poucos os trabalhadores, e depois no capítulo 10 vai descrever quem são esses trabalhadores originais, os apóstolos, e como eles deveriam se portar. É uma transição de capítulo, um resumo,
E o Senhor Jesus então atende aquela multidão, mas ele vê aquela multidão que está perdida, desgastada. E a pergunta que eu faço dentro de uma aplicabilidade é: como nós vemos as pessoas nesta terra? Como nós vemos aqueles que estão sofrendo? Será que nós temos a mesma compaixão de Jesus e enxergamos essas pessoas como pessoas que precisam do cuidado de Deus? Será que nós estamos dispostos a ser trabalhadores da seara do Senhor para cuidar daqueles que estão perdidos? É esta a visão que o Senhor tem. Quando Ele olha a multidão, Ele consegue enxergar pessoas que precisam do cuidado do Senhor, pessoas que estão perdidas, e é por isso que Ele realiza a sua tríplice ação de ministério, e é por isso que Ele consegue identificar naquela multidão pessoas sôfregas, pessoas que precisam do auxílio e do socorro do Senhor. Quando olhamos para o texto, nós encontramos ainda no versículo 36, a seguinte expressão: Jesus compadeceu-se delas. A expressão compadecer também pode ser traduzida por ter compaixão, teve compaixão delas, e é a ideia mesmo de colocar-se no lugar do outro, no sentido de junção, de junto, eu estou com, e padeceu-se de padecer, eu padeço juntamente com aquela outra, eu tenho compaixão, a paixão aqui é no sentido de sentimento, então eu tenho o mesmo sentimento que aquela pessoa, eu estou com o mesmo sentimento que ela. Então Jesus se coloca no lugar, e é exatamente que isso é literalmente isso que acontece, é literalmente isso que Jesus faz quando Ele se encarna. Ele assume o lugar da ovelha para salvar esta ovelha, Ele se faz como um de nós para na cruz morrer em nosso lugar. Esta é a mensagem de salvação que precisa ser proclamada, de um Cristo que se compadece, de um Deus que não fica nos céus, simplesmente falando o que deve se fazer, siga essa e essa regra, porque nenhum de nós conseguiríamos seguir as regras estabelecidas pelo próprio Deus, porque nós somos pecadores. Então esse Deus se encarna, Ele não é o rei que fica lá no fundo da batalha, olhando para os guerreiros que lutam na frente de batalha. Pelo contrário, Ele é o rei que se encarna, Ele vai para a frente de batalha, Ele vai sangrar em nosso lugar, para nos salvar, para nos resgatar e para nos proteger. É esse que é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas quando Ele olha aquela multidão, quando Ele vê toda essa situação, Ele se compadece, e Ele conclama pelos séculos dos séculos, quanto à seara dele. Ele sendo o Senhor da história, Ele está falando sobre o futuro, porque Ele sabe que o ministério dele haveria de se encerrar aqui na terra, e então Ele está falando pelas gerações futuras, e Ele está falando sobre a questão de quem haveria de trabalhar na seara que é grande. E então, quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa quadra, para a cidade de Palmas, será que nós olhamos as multidões? Será que nós olhamos para aquelas pessoas que estão vagando por aí, andando por aí, como ovelhas perdidas, exaustas, sem pastor? Será que nós olhamos para essas pessoas com compaixão? Essa é a visão de Cristo Jesus. E a minha pergunta é: qual a nossa visão da multidão que nos cerca? Como nós enxergamos essas pessoas? Nós temos um coração tão insensível, um coração sensível para as riquezas dessa terra, como eu disse no início, no meu exórdio sobre Chris Gardner, que desejou tanto algo, e buscou esse algo, e quanto nós temos desejado por trabalhar na seara do Senhor. Qual o nosso anseio por sermos trabalhadores na seara do Senhor? Ou será que nós somos trabalhadores da nossa própria seara? Vocês lembram do Chris Gardner? E a pergunta que eu faço, com base no que eu falei dele, é: por que existem tantas pessoas que buscam bons empregos, mas não buscam, mas é o próprio texto que está dizendo, não sou só eu, mas poucos são aqueles que buscam ser trabalhadores da seara do Senhor? Por que será que isso acontece? O próprio Senhor Jesus disse que a seara era grande.
Olha o que é que o Senhor fala no versículo 37. No início, e então se dirigiu a seus discípulos. Ele disse especificamente para os discípulos. Então essa palavra é muito oportuna, como que se tivéssemos que aplicar da seguinte forma: então o pastor se dirigiu aos membros da igreja e disse, porque essa palavra é para aquele que já foi alcançado. A ideia é que aquele que foi alcançado por Deus trabalhará para que outros sejam alcançados por Deus. Aquele que foi chamado eficazmente por Deus vai trabalhar para chamar outros através da proclamação, através do anúncio da vocação externa, do chamado externo. Então, se nós fomos chamados internamente, nós precisamos chamar externamente. Nós precisamos pregar desse Cristo. A resposta de porque muitos procuram bons empregos e poucos são aqueles que procuram ser trabalhadores na seara do Senhor, é uma resposta que está em consonância com os sermões que nós já pregamos aqui. É porque o Deus Mamon tem mais o nosso coração do que o próprio Yahvé, do que o próprio Cristo. Porque não há como servir a dois senhores. Muitos cristãos neste mundo secularista amam mais o dinheiro do que ao próprio Senhor Deus, porque amar a Deus requer renúncia até mesmo de finanças. Mas nós sabemos que muitas pessoas querem ganhar dinheiro. Lembram da manchete que eu falei, da primeira capa de um Salvador? Pois bem, quando nós olhamos nos telejornais, nas propagandas, nós só vemos coisas que são vendidas, propagandas consumistas, porque esse é o Deus desse século, e o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos, porque as pessoas querem dinheiro, e nós precisamos entender que não adianta ganhar esse mundo e perder a nossa própria alma. Há mais entusiasmo quando o salário bate na nossa conta no fim do mês, do que sair para falar sobre Jesus Cristo. E essa pergunta deveria vir no nosso coração como uma espada cortante. A pergunta é: por que nós nos alegramos mais com o salário? Por que nós nos alegramos mais com a nossa conta bancária do que com aqueles que recebem a Cristo? Você já viu quando as pessoas creem em Cristo Jesus, às vezes por parte de outra pessoa não há tanto entusiasmo, não há tanta felicidade, quando alguém diz assim: eu creio em Jesus Cristo, olha que legal, coisa boa, eu me converti, que coisa boa. Agora, se o patrão chegar e falar bem assim: meu filho, meu amigo, no final do mês eu estou aumentando o seu salário, você vai sair falando para todo mundo de tanta felicidade, e você não vai sair falando verbalmente não. O seu sorriso estampado no rosto vai falar que alguma coisa boa lhe aconteceu. Meus irmãos, as nossas prioridades estão invertidas. É por isso que a pergunta que eu faço constantemente nesse sermão tem a intenção de identificar se nós realmente somos um trabalhador da seara do Senhor e amamos a seara do Senhor, ou se nós queremos realmente granjear nessa terra conforto e alegria passageira e terrena. E é esta a pergunta que eu faço. Então, você já se perguntou por que poucos são os trabalhadores, que Jesus disse? Se o Evangelho tem crescido e se expandido, por que ele disse que poucos são os trabalhadores? Aí a outra pergunta que vem logo em seguida é: você está no número destes poucos? Ou será que você não está no número desses poucos? Oswald Smith, que foi um escritor e pastor canadense, que falava muito sobre missões, ele disse o seguinte: nós conversamos sobre a segunda vinda de Cristo, e metade do mundo sequer ouviu falar sobre a primeira vinda de Cristo. Quando pensamos nesse aspecto de missões, nós vamos entender que a falta da missão, que é ir e pregar sobre Cristo e sobre a salvação do Senhor, reside em algo que John MacArthur, um pastor norte-americano batista, identificou muito bem. Ele disse que antes de nós alcançarmos o mundo com a verdade do Evangelho, nós precisamos deixar o mundo. E aqui a identificação
do erro da nossa era pós-moderna. As pessoas não se desapegam deste mundo, se apegam tanto a esse mundo que não são capazes de deixar a sua terra para pregar em outros lugares e não têm a intenção de alcançar o mundo. Agora, é certo o que disse um outro pastor batista, agora londrino, inglês, o Charles Spurgeon. Ele disse que todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Palavras duras, de fato, até mesmo para mim, mas esta é a verdade. Se nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós precisamos manifestar essa graça de Deus. Aquilo que nós damos é exatamente o que nós temos e o que nós recebemos. Você não pode dar o que você não tem e o que você não recebeu. Jamais você vai dar amor se você não entender e não receber o que é o verdadeiro amor. Você vai dar ódio e tantas coisas ruins porque você tem aquilo no coração. Quando pensamos em pregações que procuram despertar vocações missionárias, nós encontramos hoje em dia muitos que desestimulam outros quanto ao fato de ser chamados para a obra missionária e para um trabalho missionário. Eu já ouvi falar de pais, já vi pessoas falando: olha, pastor, meu pai, eu disse que queria ser pastor e meu pai me desestimulou e hoje eu não sou pastor porque ele disse que eu não iria ser pastor. Antigamente, quando as pessoas olhavam assim, e isso é um antigamente, não tão antigamente, ainda no século passado e no século retrasado, as pessoas tinham prazer de falar o seguinte: olha, na minha família tem um médico, um advogado, e aí falava, né, porque os pais gostam de falar bem dos filhos, e sentia mais ainda alegria quando falava: tem um pastor dentre todos eles, e o pastor era destacado dentre os outros. Hoje em dia, se o filho chegar e falar: pai, quero ser pastor, meu filho, pensa direito, olha, aí tem várias, eu vou te dar uma chance para você pensar bem, tal, você ainda é muito novo, não sabe o que é da vida. É isso que infelizmente a gente ouve por aí. Quantos são os pais que incentivam os filhos a serem pastores, missionários? Quantos? Nós conseguimos contar nos dedos. É exatamente porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores, e esses trabalhadores vão sofrer, como o próprio capítulo 10 vai mostrar toda a descrição. E depois, quando nós pregarmos o capítulo 10, veja o Senhor encorajando os apóstolos, dizendo: olha, vai acontecer isso, não façam isso. Tem todo o encorajamento, toda uma prescrição para esses trabalhadores, e não é uma vida fácil mesmo não, mas nós precisamos entender que o mundo necessita ouvir a mensagem do Evangelho. Conheci pessoalmente, inclusive foi membro da igreja a qual eu pastoreei, um rapaz que queria ir para o seminário, e a esposa disse: quando eu casei com você, você não veio com esse papo de ser pastor não, agora você está dizendo que vai ser pastor, não aceito não, eu vou me separar se você for pastor. E não foi só esse caso que eu conheci não, outros tantos. Conheço mais de um caso assim, de esposas que não querem que os seus maridos sejam pastores, missionários. Não, nada disso, nada dessa vida. Ah, meus amados irmãos, como o mundo está invertido em suas prioridades, e isso está sendo alimentado por nós mesmos, por crentes que não entendem o caráter e a ideia do que é ser igreja. É para glorificar a Deus como finalidade. E como nós fazemos isso? Manifestando Cristo nesse mundo, para que as pessoas conheçam a Cristo, assim como um dia nós conhecemos ao Senhor Jesus. Mas nós estamos tão apegados neste mundo, que nós não conseguimos enxergar além, para a pátria além, e nós queremos viver cada vez mais nesse conforto. O filme que eu falei, Em Busca da Felicidade, resume a felicidade como conquista de dinheiro. Mas eu gostaria de citar Jerry Bridges, que inclusive é um autor que é bem familiarizado dos irmãos, porque nós já estudamos inclusive um outro livro dele, que não é Em Busca da Felicidade, mas Em Busca da Santidade. E em um dos seus livros ele disse que nos Estados Unidos, antigamente as pessoas doavam quantias enormes para missões.
Os Estados Unidos era conhecido como um país que doava quantias exorbitantes na obra missionária. E hoje há uma contribuição ínfima para missões. E assim nós caminhamos nesse mundo secularista, nesse mundo do Deus Mamon, onde as pessoas não conseguem contribuir exatamente porque não entendem o caráter da igreja, que é pregar o Evangelho. E então nós encontramos a busca da felicidade no Deus Mamon. Como bem disse um pastor norte-americano, Kevin DeYoung, Deus lhe dá dinheiro porque Ele é generoso, mas Ele é generoso conosco para que sejamos generosos para com outros. O verso 37 diz que esse chamado para a seara, juntamente com o versículo 38, é colocada a seara como aquela multidão. Jesus olhou para a seara e disse que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. E então o Senhor, quando fala isso, Ele está como que conclamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta nossa precisa ser a mesma de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então esta é uma mensagem para o seguidor de Cristo, como eu falei aqui, que Jesus se dirigiu para os discípulos. E ele ainda diz no verso 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos olhar mais além. Nós precisamos orar hoje para que pessoas sejam despertadas em sua vocação missionária, para que pessoas possam se render ao Senhor e dizer: Senhor, envia-me a mim. Eu não quero passar desta vida sem ter um engajamento formidável com o Evangelho do Senhor, ao ponto de me envolver tanto, que eu quero transmitir essa mesma mensagem para outros que se perdem. Quando falamos sobre oração envolvendo missões, eu lembro de um missionário chamado Adoniran Judson, que foi um missionário na Birmânia, hoje atual Myanmar. Ele saiu da sua terra e plantou mais de 100 igrejas, e ele queria plantar apenas uma igreja. E ele disse que se aquela igreja tivesse 200 pessoas, o trabalho dele teria sido profícuo. E ele conseguiu plantar 100 igrejas com mais de 8.000 crentes, e ele traduziu a Bíblia para a língua daquele povo. E ele disse o seguinte quanto a essa questão de oração e de envolvimento com missões. Ele disse: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Agora, a oração, ela não é uma forma de me desculpar, me excusar da minha responsabilidade de evangelizar. Eu vou orar por missões e eu não faço nada, como se eu tivesse então cumprido a minha missão simplesmente na oração, porque é incoerente tal pensamento. Como bem disse John Owen, quem ora como deve, procurará viver como ora. Então a ideia é que aquele que ora por missões, que ora pedindo missionários, que ora para que a obra avance, esse vai fazer exatamente isto. Ele vai evangelizar, mesmo que seja no seu ambiente de trabalho, mesmo que seja no seu bairro. Se ele ora, ele vai viver de acordo com a oração dele. Portanto, é assim que nós precisamos pensar, meus amados irmãos, e viver. Devemos viver com o coração desprendido, com o coração entregue. E eu poderia citar aqui tantos outros missionários, não foram poucos, e eu gostaria de inclusive lhe incentivar a ler biografias desses missionários, que hão de despertar o seu coração para a obra que o Senhor tanto nos conclama. Jim Elliot foi um desses missionários que foi pregar no Equador. Ele, juntamente com um grupo, foi martirizado quando foi levar a mensagem do Senhor para aquele grupo, e ele morreu pelos próprios índios que ele estava evangelizando. E ele disse o seguinte: nós não precisamos de uma grande chamada de Deus, o que realmente necessitamos é de um bom chute no traseiro. Sei que essa expressão pode ser forte, mas é exatamente isso que ele quer dizer, porque muitos querem ouvir um sermão impactante, uma chamada de Deus magnífica. Olha, se um passarinho vier e pousar na minha cabeça, eu estou entendendo que Deus está me chamando para a obra missionária. Não espere um grande chamado de uma obra maravilhosa, espetacular, sobrenatural. Não.
o que nós precisamos é ouvir a mensagem do Senhor, como nós estamos ouvindo, a mensagem que ouvimos quando nos convertemos, e entender que Deus está nos impulsionando, e que nós temos que sair da nossa inércia e trabalhar para a obra do Senhor. Gostaria de concluir dizendo que Jesus usa essas duas figuras que mostra a missão dele. Ele estava pregando, ensinando, curando, essa é a missão dele, e a missão que precisa ser feita, porque Deus escolheu homens para dar continuidade à obra dele. Ele iniciou salvando o homem, o start, a chegada do reino foi a salvação do homem perdido, e agora nós estamos aqui como trabalhadores da seara do Senhor. A outra figura, a figura da ovelha perdida, da ovelha exausta, exaurida, cansada, e a figura da seara grande e de poucos trabalhadores. O que essas duas figuras nos mostram? Essas duas figuras nos mostram a urgência da mensagem e a urgência da nossa ação. As pessoas estão se perdendo, elas estão exaustas. A seara está aí, precisamos plantar e precisamos colher. Quando passa o tempo da colheita, a colheita se perde. Nós precisamos trabalhar na seara do Senhor. Há uma urgência, há um chamado que nos é colocado no dia de hoje, que nós não podemos cruzar os braços e dizer: eu vou deixar para quando for velho, quando eu me aposentar, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. E aí, normalmente, e volto àquele mesmo ponto, porque é o ponto nevrálgico de toda a situação, quando eu tiver um dinheiro, eu vou fazer isso e isso, e depois eu vou me dedicar ao Senhor. E o próprio Senhor Jesus, contando uma parábola, disse que um louco, um camarada desvaído, ele pegou e disse o seguinte: olha, granjei aqui, coloquei tudo no meu celeiro, agora estou descansado, a minha alma está farta, fiz tudo o que precisava fazer, e agora estou tranquilo, sereno, sossegado, calmo. Por quê? Porque tenho bens em abundância. E então o Senhor Jesus diz que esse camarada é louco, porque naquele mesmo dia haveria de ser pedida a alma dele, e o que ele poderia apresentar diante de Deus? Uma vida reta, condigna do Evangelho. Os bens ele não poderia apresentar. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos entender a urgência dessa mensagem, e que nós sejamos despertados para a obra do Senhor, que nós venhamos ouvir o comando da voz do Messias, que diz que o trabalho precisa ser feito e que poucos são os trabalhadores. Aqui no texto, nós encontramos que Jesus olha para os perdidos, e o chamado de Jesus para aqueles que são vocacionados para a missão é um chamado dele, porque o texto diz: rogai, pois, ao Senhor da seara. Então Deus é o Deus da seara, a obra é dele, a obra é do Pai, a obra é do Filho, a obra é do Espírito Santo. Então, quando nós rogamos a Deus, nós entendemos que a obra é dele. A obra não é de uma personalidade, a obra não é de uma pessoa, a obra é do Senhor. É ele quem identifica a seara, é ele quem nos salva, é ele quem diz que precisa ser feito. E quando rogamos ao Deus da seara, é ele que envia os trabalhadores. Portanto, creia que esse Deus que chama é o mesmo que capacita, que supre, e é o mesmo que envia. Então jamais vai faltar para você o que ele tem para você. Pelo contrário, você vai alcançar o que ele tem para você quando você viver no centro da vontade dele. Portanto, a pergunta que precisamos responder à mensagem do Messias, que proclamada que foi, é que eu possa seguir a vocação que Deus tem para mim. Que seja com muito ardor e com muita vontade, não com aquele, talvez até mesmo com esse ardor e com a mesma vontade do Chris Gardner, mas redirecionado para aquilo que é essencial e próprio para a vida, que é o trabalho que urge em uma necessidade de trabalhadores, porque poucos são estes, mas ainda assim há uma placa que o próprio Senhor coloca por intermédio do sermão: precisa-se de trabalhadores. E a pergunta é, do próprio Senhor Deus: a quem enviarei?
quem há de ir por nós. Que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe.